E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu irei demonstrar para vocês como realizar a incidência de rotina para abdômen. Mas calma, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo que eu sei que você sempre deixa. E se você é novo no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo. Não se esqueça também que você pode me seguir nas redes sociais, @IgorJulioProf, onde além de você tirar sua dúvida, você também poderá radiologar de pertinho comigo, ok? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu irei demonstrar para vocês como realizar a incidência de rotina para abdômen. Então, como vocês vão realizar um procedimento radiográfico, é interessante você ter um passo a passo. Os 5 tópicos mais importantes para uma boa realização de um exame radiográfico são posicionamento do paciente, posicionamento da parte, raio central, chassi e distância foco-filme. Se você conseguir aprender de fato isto, você vai conseguir realizar qualquer procedimento radiográfico. Então vamos lá. A posição do paciente para a realização da incidência para abdômen é em decúbito dorsal. Vale salientar que, durante a realização do procedimento, o paciente não pode ficar deitado de qualquer maneira. Lembre-se, você deve observar sempre o efeito anódico. Bom pessoal, para posicionarmos a parte, é interessante que você explique previamente todo o procedimento para o paciente, para que ele não possa se movimentar, para que você não tenha que repetir o exame. Então basicamente, você vai pedir para o paciente colocar os membros superiores ao lado do corpo. Por que não pedir para colocar aqui em cima? A radiografia de abdômen total vai incluir parte do abdômen superior e parte do abdômen inferior. Se o paciente fica com a mão aqui em cima, corre-se um grande risco do paciente se mexer e na hora da exposição pegar essa região sobreposta à estrutura de interesse. Para evitar isto, vamos pedir para o paciente colocar os braços ao lado do corpo. E basicamente essa região não correrá tanto risco a ser exposta porque a gente vai colimar a região de interesse. Sem contar que, no membro inferior, é interessante pedir para que o paciente faça um movimento de 15 a 20 graus internos em relação a todo o membro, para que essa região da articulação coxofemoral fique em uma posição anterior verdadeira. Toda vez que vocês forem realizar o AP de abdômen com o paciente em decúbito dorsal, é interessante fazer este movimento aqui em relação à posição da parte. Faz um movimento de rotação interna de 15 a 20 graus. Assim, toda essa região da articulação coxofemoral, ela vai sair com a característica desejável em relação ao exame. Bom pessoal, depois de realizarmos a posição do paciente e a posição da parte, entra agora o raio central. Por teoria, o raio central vai entrar no meio da estrutura. No caso aqui do abdômen, o meio da estrutura seria na região da crista ilíaca. Então o que você vai fazer? Você vai sentir a crista ilíaca de um lado e de outro e vai colocar o raio central exatamente em um ponto médio entre uma e outra. Respectivamente, o meio do chassi tem que entrar, basicamente está alinhado tanto com a crista ilíaca, bem como com o raio central. Se você colocar o meio do chassi centralizado com o raio central, automaticamente o terço superior e o terço inferior em relação ao abdômen vão sair inclusos no filme radiográfico. Detalhe, o chassi a ser utilizado é o 35 por 43 na longitudinal. Como o paciente está em decúbito dorsal, é interessante colocar o marcador radiográfico em AP no lado direito da estrutura e no terço inferior. O marcador radiográfico, por sua vez, pode ser colocado tanto próximo ao chassi, como também em cima do buque, próximo à estrutura. Mas lembrem-se, paciente em decúbito dorsal, marcador radiográfico no terço inferior e sempre do lado direito da estrutura. A distância foco-filme, por sua vez, ela vai variar de acordo com a espessura do objeto, variando de no mínimo 100 centímetros e até 120 centímetros. Detalhe, antes de realizar a exposição, é interessante pedir para que o paciente faça uma apneia respiratória, ou seja, para que ele possa parar de respirar durante a exposição. E daí a imagem vai sair de acordo com as características que está aparecendo aí na tela para vocês. Pelo Boltranger, a quantidade de QV a ser utilizada, seja no sistema convencional, seja no sistema analógico, é de aproximadamente de 70 a 80 kV. Bom pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você ainda tem alguma dúvida,
pode deixar aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Vocês também poderão me seguir nas redes sociais, @IgorJúlioProf, onde além de acompanhar as postagens, você também poderá radiologar de pertinho comigo. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!